Olá, muito boa tarde, bom dia, aliás. Bem-vindos a mais um Apito Record, jornada 7, se a memória não me falha, com muito que falar. Temos aqui muita polémica, em particular no Estoril Sporting, e muita divisão de opiniões entre o Marco Ferreira e o Jorge Faustino, os meus companheiros desta viagem que já dura há algumas épocas. Vamos começar pelo jogo Benfica-Gil Vicente, que teve aqui dois lances que eu selecionei. Aliás, há dois lances de cada um dos jogos dos grandes. O primeiro é uma suposta falta pedida pelo Benfica, num lance que depois acaba num livre que dá o golo ao Gil Vicente, um lance entre Pablo e António Silva. Eu vou perguntar ao Marco, que está aqui mais perto de mim na coluna, se ficou uma falta por assinalar, e a falta é, como se vê aqui, 7 segundos antes da falta de António Silva, que dá o tal livre perigoso que deu o golo ao Gil Vicente. Marco, há uma falta por assinalar aqui de Pablo sobre António Silva? Bom dia aos dois e quem está a ver e a ouvir lá em casa. Na primeira imagem parece ser uma situação normal, onde o Pablo em tecla acaba por desviar a bola e à primeira imagem acaba por ganhar a bola de uma forma legal, até porque o António Silva acaba por nem cair ao relevado, portanto consegue se equilibrar após este contacto, e depois da falta seguinte ser assinalada é que fomos ver então as imagens em slow motion sobre este lance. O impacto, a zona do impacto, a forma como, e esta imagem feliz, a forma como o Pablo tenta disputar esta bola, ele ali arrisca o contacto perigoso com o adversário. Acaba por conseguir desviar a bola com a ponta da bota, mas não conseguindo depois travar o seu movimento, atendendo ao técnico deslizante que optou por fazer, acaba por atingir ali o tendão daqueles do António Silva, não de forma violenta, não se está aqui a falar de uma falta grosseira, falta muitos fatores para ser considerada a falta grosseira. Há um contacto, é numa zona perigosa, na minha opinião a falta era bem assinalada, se assim fosse. A questão disciplinar aqui aceitaria o cartão amarelo por ser uma situação de uma zona perigosa em que podia causar algum perigo ao adversário. Portanto, aqui estamos a falar de uma falta a meio campo. Sim. O que aconteceu posteriormente, depois há uma falta à entrada da área e depois dessa falta é um livre que acaba por ser obtido gol, mas que nada tem a ver com esta falta em si. Portanto, não se pode fazer a ligação entre esta falta não assinalada no meio campo e o gol obtido de livre direto depois na fase seguinte. Portanto, aqui fica assim, um livre direto por assinalar e um cartão amarelo por exibir. Jorge, qual é a tua opinião sobre o lance? Há aqui uma falta, o Benfica tem razões de queixa neste lance, ou não? O Benfica tem razões de queixa de uma falta que não foi marcada e de um amarelo que não foi exibido, como, da mesma forma como não foi exibido ao António Silva quando ele fez a falta que depois deu o golo, da mesma forma como não foi exibido ao Luís Esteves quando pisou o Dedić aos 3 minutos. Portanto, disciplinarmente não foi uma arbitragem feliz e este foi um erro. Aqui não foi o erro disciplinar, porque nem chegou a essa decisão porque não se percebeu da falta, mas é uma falta que devia ter sido punida com o pontapé livre direto e, na minha opinião, com cartão amarelo, e o Marcos explicou as razões. Agora, não é associável esta falta ao golo. Pronto, foi uns segundos antes do livre, que depois do livre deu origem ao golo. Mas pronto, o lance, falta, por sancionar, por punir com o pontapé livre direto e cartão amarelo por exibir. Houve pessoas que se queixaram do VAR neste lance e, de facto, ainda estamos muito longe de educar o povo em relação ao VAR, não é? Que quando não faz sentido, sim. Calma. Há pessoas que se queixaram do VAR porque entenderam que era cartão vermelho, sim, não pelo golo. É pelo cartão vermelho. E sendo um cartão... É porque esta imagem... Jogando pela fotografia podem argumentar. Exatamente. Por isso é que não pode haver carimbos neste tipo de lances e há que ver todo o contexto. Mas é legítimo que algumas pessoas entendam que é cartão vermelho e a intervenção do VAR era oportuna, se assim fosse. Ok, então retiro o que disse, mas mesmo assim acho que, como falávamos antes, eu tenho dúvidas se seja falta sequer, mas eu sou aquele que só vê futebol inglês, então estou um bocadinho condicionado por isso. Vamos partir para o lance do penalti assinalado a favor do Benfica. Aqui um penalti quase duplo, feito por Boatu e Conan.
sobre Luque Bacchio. A minha pergunta é se é bem assinalado e se faltou cartões, porque não houve nenhum cartão neste lance. Jorge, começo por ti. Faltou cartões no jogo todo. Nós queremos incentivar a que haja menos ações disciplinares, mas há algumas que são incontornáveis. Mas pronto, ainda há a questão técnica, é uma falta clara do Conan. É o jogador que depois ali, ao chegar atrasado, completamente rasteira, porque com a sua perna esquerda atravessa ali à frente do Luque Bacchio e o derruba. Portanto, é ele que o manda abaixo, digamos assim, e mandou abaixo numa situação em que esta fotografia este frame é bastante claro, em que tem a bola à sua frente, controlada, guarda-redes, apenas o guarda-redes pela frente, e portanto vai em clara oportunidade de golo. E em clara oportunidade de golo, e uma vez que consideramos que a falta é feita na tentativa de jogar a bola, tem que ver, o vermelho tem que reduzir para amarelo, e portanto ficou aqui um amarelo por exibir. A grande decisão de penalti, essa foi bem tomada, foi correta. Já agora sobre o penalti, Jorge, há aqui este momento também antes, em que o Luque Bacchio tem aqui a mão, lá está, mais uma fotografia, mas claramente ali uma camisola a ser puxada. Não é questionável também aqui sempre que há uma camisola que está a ser agarrada é questionável. Agora é importante percebermos causa e efeito. Temos um outro lance até no jogo do Sporting em que também, e até é mais evidente, o Yulman agarra um jogador pela camisola antes de uma situação que devemos ter aqui, mas parece-me que são situações onde não há efetivamente uma consequência deste agarrar, de uma consequência negativa para o jogador. Portanto, aqui há este agarrar é o equivalente àquela situação em que os jogadores põem as mãos nas costas dos adversários, nos cruzamentos, que é saber onde é que ele está, e aqui é também ali consequência disso. Não me parece que tenha impacto na ação dos defesas e, portanto, é de deixar seguir estes lances. Marco, pronto, olhando para o lance todo, desde estes mimos aqui com braços na camisola, depois o contacto a seguir, a pergunta é se é penalti, se o penalti é bem assinalado, e depois também a questão do cartão, a questão disciplinar parece-me também relevante aqui neste lance. Em relação a este frame que estamos a ver, o primeiro frame em que existe ali aquela camisola, estamos a falar de uma foto e estando olhando para ali, parece que o agarrar é ostensivo, ou seja, com uma foto parada, estamos sempre com aquela ideia fixa que o jogador está sempre ali a agarrar, que é verdade na foto, mas não é verdade no jogo em si e no contexto que lhe aconteceu. Muitas das vezes aquelas camisolas estão a balançar, há ali o contacto, há ali um ligeiro agarrão, Isto aqui há aquela troca de braços em que os jogadores tentam perceber onde é que está o adversário para tentar ganhar a posição. É mútuo, normalmente é mútuo, e não tem qualquer impacto na movimentação. Vamos fazer ao contrário, desculpa lá, Marcos, vamos fazer ao contrário, que é pensar se fosse aquele agarrão de um defesa a um avançado, não íamos pedir um penalti, acho eu, por um lance desses, não é? Exatamente, depende. Vai haver sempre quem fosse pedir o penalti. Agora, uma questão lógica, temos que olhar para a mesma coisa e dar o mesmo significado. Não pode ser suficiente para marcar um penalti e não ser suficiente para não marcar numa situação destas. Portanto, temos que ser equilibrados. Aqui não é aquele agarrar em que o jogador tem a vantagem e vai perder essa vantagem devido a esse agarrar. Não, ali estão ombro a ombro, estão corpo a corpo, não é só o braço que está na camisola a agarrar, o corpo os corpos estão todos ali, os dois estão em contacto, portanto são situações normais de jogo. Em relação ao penalti, acho que é claro e evidente que ali bastava escolher ou o primeiro ou o segundo, portanto há ali contactos, portanto não há hipótese aqui, claramente o penalti é bem assinalado. A questão aqui disciplinar, eu entendo o ponto de vista do Jorge, tudo bem, mas eu também acabo por entender a decisão tomada em campo. Está ali dois jogadores que são defesas com um atacante. A falta que estamos a assinalar é do jogador que está mais atrás. Tem o outro ainda à frente. No momento em que o árbitro apita ali, o árbitro entende que está dois defesas para um na disputa da bola. Posso entender que ele não considera que pudesse existir ali uma clara oportunidade de gol, porque muito dificilmente aquele jogador ia sair dali, ou com uma falta ou outra, sempre na disputa da bola. Entendo esta pequena dúvida aqui que pode ser suficiente para não punir disciplinarmente e ele entender que era uma jogada, um ataque prometedor e então optou por não exibir o cartão amarelo. Ou então baralhou-se e como não sabia qual era a quem, e então deixou ficar, visto que também não era uma falta,
uma falha grave, porque nunca estaria aqui um cartão vermelho por exibir. Pois é, aqui um problema que é, se ele tivesse de dar um cartão amarelo, tinha que escolher um jogador a quem dá o cartão amarelo, não podia dar aos dois, apesar dos dois aparentemente terem feito ali qualquer coisa. Mas aqui só, Sim. também não é política, digamos assim, não sei a quem vou dar, não dou a ninguém. Claro, estou a brincar. Sim. Pronto, porque para todos os efeitos, se ele desse ao jogador errado, o VAR podia dizer, enganaste, não é esse, é outro. Sim, mas já agora neste lance, Jorge, neste lance, quem é o VAR? Para mim, quem o é o Conan. Sim, mas o outro também rasteira, percebes? É que o jogador, o Luka Bacchio, acaba por cair só depois do segundo contacto. Ele vai ali, ele consegue estar ali desequilibrado. Eu acho que o penalti neste momento, a falta mesmo que manda o Conan no segundo. Sim, no segundo. Mas o que está mais atrás, aquela perna esquerda, também está a impedir ali a perna esquerda a passar. Estão a ver, está ali presa. Acho mais uma disputa de bola normal, até porque aqui o próprio Luka Bacchio também invade. Acaba no desequilíbrio. Ganha a posição e fica ali no desequilíbrio. E ele próprio se desequilibra no meio deles os 12 e acaba por ficar ali ainda de pé. Mas aqui nesta primeira fase estão os dois para o mesmo, estão os dois ali chega para lá. Exatamente, eu acho que foi essa a foto, acho que foi essa a fotografia que o árbitro tirou. Depois vem um segundo jogador, não é? Acho que terceiro elemento que é o mandar abaixo, exatamente, que é aqui o Conan. Muito bem, vamos olhar então para um lance que na verdade são dois, porque vamos olhar também vamos recuperar um com quase 2 anos, 1 ano e meio pelo menos, que é, eu hoje fiz aqui um especial, que é misturar os dois lances, os vários momentos em cada momento dos dois lances. Golo de Soares no Estoril Sporting, que deu muito que falar, com fora de jogo posicional de Pedro Gonçalves, de pote, e em baixo recuperar um lance que tem muitas semelhanças, até da zona onde é rematada a bola, que é o gol de Di Maria diante do Sporting, com Tengsted em fora de jogo posicional. O gol de Soares, foi validado, o gol de Di Maria foi anulado. Agora, as diferenças, quero saber as diferenças. Creio que é a tua vez, Jorge. Não, é a tua vez, Marco, és tu. Muito bem. Este lance, na minha opinião, estas duas situações não há comparação. Mas eu digo isto porque conheço as leis de jogo, sei quais são os fatores que têm que ser analisados, porque é muito fácil nós chegarmos aqui, e eu falo também contra mim, nós chegamos aqui muitas das vezes, vemos lances desses, e quando dizemos, é fora de jogo, nós dizemos sempre que o jogador tem interferência, é fora de jogo. Depois damos alguma explicação, porque tem interferência ou não tem interferência, mas o que sai mais aqui é, o jogador tem interferência, passa à frente do guarda-redes, ou a bola passa muito perto, ou o jogador mexeu-se, e nós dizemos que teve interferência, teve impacto fora de jogo. E damos isto quase como certo. Só que, quando existem situações que depois as pessoas, no geral, vão dizer isto, qualquer uma delas, isto é igual porque tem interferência, portanto tem que ser punido. Mas a punição que é dada ao jogador no jogo do Benfica, o fator que é ponderado para essa situação ter sido punida com fora de jogo, não é o mesmo que vamos analisar neste jogo do Sporting. E passo a explicar o seguinte. Quando começaram a não ser punidos os fora de jogo de posição, os jogadores tinham, muitas das vezes até, e o Jorge recorda-se disso, os avançados muitas das vezes em posição de fora de jogo, para demonstrar que não queriam estar em fora de jogo, muitas das vezes até saíam do campo. E isso era um sinal claro e evidente que aquele jogador em posição de fora de jogo não queria disputar a bola, não queria ter interferência com nada, e muitas das vezes até saía. Depois, a evolução não era... lógico que o jogador tem que sair do terreno de jogo, e então as recomendações que existiam era quando um jogador demonstra claramente que não quer jogar a bola, é preciso verificar se tem interferência ou não, na mesma, na questão da visibilidade, mas o jogador demonstra claramente. Aqui a diferença entre um e outro é a atitude que tem perante a jogada. Enquanto que o Pedro Gonçalves, logo de início, junta os braços, recolhe as pernas e fica estático, portanto demonstra a toda a gente que não quer disputar a bola. No caso do Benfica, depois da bola partir, acho que é o Tengsted, não é? Acaba por fazer um movimento em que vai passar numa zona onde a bola vai passar e passa à frente do guarda-redes, estando os 12 em fora de jogo. Portanto, as leis de jogo falam interferir com o adversário, e há 4 fatores que têm que ser analisados. 3 deles implicam
movimento do jogador que está em posição de fora de jogo. Ou seja, disputar a bola ou tentar disputar a bola com o adversário, tentando claramente jogar a bola que se encontra perto quando esta ação tiver um impacto no adversário, ou tomando uma ação óbvia que tenha um impacto claro na capacidade do adversário jogar a bola. Estas três implicam o movimento do jogador que tem posição de fora de jogo. Portanto, nestas três vamos enquadrar e vamos analisar o lance do Benfica, porque o jogador está em movimento. Na minha opinião, o lance do Benfica enquadra-se nesta, tomando uma ação óbvia que tenha impacto claro na capacidade do adversário jogar a bola. Entenda-se aqui adversário também o guarda-redes. Ou seja, quando a bola parte do remate do Di Maria, o guarda-redes tem plena noção onde a bola está, o Tankstead não está à frente dele, mas no percurso da bola o Tankstead movimenta-se passando na zona onde a bola iria passar e à frente do guarda-redes. Este movimento obriga o guarda-redes a esperar para ver se aquele jogador vai ter alguma influência na bola. E só depois de verificar que não tem influência na bola é que pode esboçar a sua possibilidade de defesa. E é isso que o guarda-redes faz no jogo do Benfica, ao contrário do guarda-redes no jogo do Sporting, que não esboça defesa nenhuma. Portanto, na minha opinião, enquadra-se aqui que toma uma ação clara e que tem um impacto no timing é que o guarda-redes vai fazer a defesa, porque nunca sabe aquele jogador que está a passar à frente em movimento o que vai fazer. Em relação ao lance do Pedro Gonçalves, das 4 fatores, 3 implicam movimento. O Pedro Gonçalves não está em movimento, está imóvel. Portanto, temos que ver qual é o fator que se pode aplicar aqui. E é só um, que é impedindo um adversário de jogar a bola, o adversário entenda-se guarda-redes também, de jogar ou poder jogar a bola, obstruindo claramente a linha de visão do adversário. Ou seja, nós só temos que analisar aqui se o Pedro Gonçalves, na posição que está, impede o guarda-redes de jogar ou poder-se jogar a bola, obstruindo claramente a visão. Portanto, na minha opinião, neste fator tem dois aspectos aqui que são importantes, que é, no momento que há o remate, o guarda-redes está a ver o momento do remate ou o Pedro Gonçalves está a tapar a visibilidade. Há uma imagem que é clara por trás do Pedro Gonçalves em que se verifica que o guarda-redes tem plena visibilidade no momento do remate. Depois, na minha opinião, é a direção que a bola leva. Ou seja, se o guarda-redes tem plena noção, a direção que a bola leva, sabendo que aquele jogador que está imóvel não tem impacto nenhum, não tem movimento nenhum para disputar a bola e está aliado da jogada. E basta ver as imagens que o guarda-redes, para além de ver a bola partir, acompanha o movimento da bola com a sua cabeça. Portanto, ele vê todo o percurso da bola. Terando um centésimo de milésimo de segundo ali em que a bola passa à frente do Pedro Gonçalves, mas que esse centésimo de segundo não tem, na minha opinião, impacto nenhum no contexto geral e é aí que coloca o carimbo, que é o tal carimbo que eu também já falei aqui, que é, desde que a bola passa à frente de um jogador, vamos considerar que tem impacto na ação do guarda-redes. Mas este carimbo, ou seja, ninguém dá um carimbo de uma folha em branco. Um carimbo é dado para validar algo. O carimbo existe nos outros 3 fatores em que há movimento, em que não sabemos se aquele movimento é para disputar a bola, se é para interferir e então, não sabendo isso, então existiu aquele carimbo, que um jogador que esteja em movimento e se a bola passar ali tem claro impacto no guarda-redes. Aí atribui-se o carimbo. Nesta situação, no jogador que está imóvel, só temos que ver se tem impacto na visibilidade, tanto no momento que a bola parte, como no seu percurso, e aí dá para ver que o guarda-redes claramente acompanha sempre o movimento da bola, sabe para onde é que ia, não tem a reação de fazer defesa, porque é apanhado em contrapé, e depois disso, não é o fator decisivo, mas o próprio guarda-redes nem contesta, nem protesta a posição, portanto, é claramente que não teve impacto nenhum, portanto, na minha opinião, o golo é bem validado, e o golo anulado ao Benfica do Di Maria é bem anulado. Jorge, agora tens os teus 5 minutos também para me explicares se há diferença entre um lance e outro, se há semelhanças. Acho que o Marco fez aqui eu vou fazer só uma coisa, que é, vou pôr a minha visão, que não é técnica de arbitragem, mas acho 2 coisas. Acho que em Portugal se procura demasiadas vezes coisas para anular golos, isto é, parece que há uma tendência para ver onde é que há um detalhezinho que permite a anulação de um golo, e isto é de alguma forma contrariar o que é o espírito do futebol. E depois acho que a influência ou não influência sobre um jogador é determinada pelo próprio jogador. E neste caso, os 2 guarda-redes, nem um nem outro, me parecem sequer se queixarem ou terem algum tipo de percepção de que há um adversário à frente deles.
E, portanto, eu vou já dizer que, para mim, os dois deviam ter sido validados como golo. Agora, Jorge, contraria-me. Olha, contrario-te numa questão na qual te percebo, que é o impacto que tem que ser medido olhando para o guarda-redes e etc. Mas quem tem que tomar decisões não pode tomar uma decisão com base na reação, ou só com base na reação do guarda-redes. Porque senão... Não, mas eu ponho ao contrário, que é a não reação do guarda-redes a um jogador à frente dele, a forma como ele age. Eu não estou a dizer a reação a queixar-se ao árbitro, estou a dizer a forma como o guarda-redes se lança ou não lança o lance. Como há pouco o Marco falava que o guarda-redes de Estoril ficou a olhar para a bola e acompanhou a trajetória da bola toda. No caso do Benfica, o Franco Israel lançou-se exatamente para a bola como se lançaria se não tivesse lá ninguém. Eu acho que atrasou um bocadinho o atirar-se. Ele está mal posicionado. Mas não se lançou no momento do remate. Lançou-se só depois da bola passar pela zona do Tankstead. E é esse que é o impacto. É que ele não sabe o que é que o Tankstead está a fazer quando passa ali. No momento do remate, o Franco Israel, que era o guarda-redes do Sporting na altura, vê claramente a bola sair e vê claramente para onde é que a bola está a ir. E não tenho dúvida. Sim, mas aqui a questão é que o Tankstead vai em movimento para a zona onde a bola vai passar e, portanto, tu não te atiras da mesma forma sabendo que a bola vem dali para ali e vou-me atirar. Outra é, a bola vem dali para ali, mas está um jogador a aproximar-se ali, será que ele vai fazer um desvio? Não vai? Se calhar não te atiras da mesma forma, com a mesma confiança, com a mesma rapidez. E isto é tudo inconsciente, atenção, isto é tudo... Claro que é consciente, sim, claro que é consciente. Não tem tempo para processar conscientemente tudo isto. É algo que está treinado e sistematizado na movimentação dos guarda-redes. Mas, olhando para este lance, primeiro dizer o seguinte, um lance acontece há 2 anos e outro acontece agora, já falámos sobre isto, que é, apesar de mais esclarecimento, mais comunicação, não sabemos se há interpretações diferentes relativamente até se estivermos só a analisar o quarto ponto que o Marco referiu e bem, porque é o único que pode ser aplicado neste lance de tapar a visão ao guarda-redes. Nenhum dos outros pode suportar uma decisão de anular este golo. A minha opinião, e porque não tenho que concordar com as leis ou com as interpretações, tenho é que dar opinião, eu como um juiz não tenho que concordar com a lei para punir um criminoso. Portanto, eu não tenho que concordar com algo para dizer que é correto ou que não é correto. Eu dei este lance como mal validado, com base na interpretação que foi passada mais ou menos publicamente há algum tempo, noutro contexto, noutro conselho de arbitragem, em que se na trajetória da bola, desde o momento do remate até entrar na baliza, se em algum momento a bola fica tapada pelo corpo do jogador que está em posição de fora de jogo, vamos usar esta factualidade para considerar que tapou a visão em algum momento e, portanto, assim, olha, em 100 vamos ser injustos em 3, mas, olha, temos aqui um suporte factual. E, portanto, com base nisso, eu disse que o golo era bem anulado. Agora, eu olhando para este lance, percebendo a dinâmica que é o momento do remate e o primeiro 2 metros que a bola percorre são os fundamentais, e quando estamos a falar até de um jogador parado, e o Marco fez bem essa situação, fez bem sublinhar essa questão, quando estamos a falar de um jogador que está em posição de fora de jogo parado, o momento do remate e o primeiro 2 metros que a bola percorre são cruciais para o guarda-redes tomar a decisão de se atirar ou não. E o que acontece neste lance é que o guarda-redes vê o momento do remate e vê para onde é que a bola sai, qual é a direção. Portanto, nesse momento crucial de tomada de decisão do guarda-redes, o guarda-redes não foi impactado. E depois também não foi impactado nos outros fatores de a bola poder pensar que o Pedro Gonçalves ia tocar ou não na bola. Portanto, depois há aqui também outra questão, que é, e observando o guarda-redes, nós vemos que se nós tentássemos fazer o exercício, vamos tirar o Pedro Gonçalves dali, o desfecho do lance seria o mesmo? Eu acredito que sim. Se eu tirar o Tankstead lá, tenho algumas dúvidas relativamente à forma como o guarda-redes do Sporting se atirou. Aqui não tenho grandes dúvidas que o desfecho do lance, sem o Pedro Gonçalves ali, seria o mesmo. Pronto. No caso do Benfica, Jorge, eu acho que no caso do golo de Di Maria, eu acho que também seria porque a bola vai junto ao poste também. É uma bola muito, muito colocada no poste. Quando eu digo desfecho é ele não se atirou e não se iria atirar, neste caso. Atirou-se. Não. Do Benfica hoje. Sim. Neste jogo, no jogo do Benfica. No jogo do Sporting, sim. O não se atirou e não se iria atirar. No caso do Sporting, atirou-se, não sabíamos se atirava mais longe ou menos longe.
Mas sobre este lance aqui, que é o que importa discutir agora, eu olho para este lance, tiro os meus óculos de arbitragem e penso assim, o que é que o futebol espera neste lance? Eu acho que o futebol espera gol. E, portanto, olhando algumas questões factuais, que é, o guarda-redes vê o momento do remate, vê os primeiros momentos da bola a sair, portanto tem consciência clara para onde é que a bola vai. Não há aquela movimentação. Eu defendo que este gol devia ser validado. Espero agora ver se há esclarecimentos ou não nesse sentido. Com base naquilo que eu tenho conhecimento, que eram as indicações aos árbitros, até algum tempo atrás, este gol é para ser anulado porque há um momento do percurso da bola em que ela fica escondida atrás do corpo do atacante. Acho que não é isso que o futebol espera. Eram essas indicações, espero que sejam outras diferentes e que haja algum tipo de esclarecimento. Bom, é um lance que vai dar que falar e acho que vai fazer jurisprudência, espero eu, para o futuro. Vamos olhar para outro lance que também gerou dúvidas e discussão também, que é umas queixas de penalti de Maxi Araújo sobre Bachar. É um lance difícil, eu vou confessar que neste lance há ângulos que me fazem achar que não é penalti e há outros que me fazem achar penalti, portanto eu fiquei um bocadinho dividido. O Luís Godinho marcou falta do jogador do Estoril, que é a parte que eu sinceramente tenho mais dificuldade em aceitar. Jorge, começo por ti, penalti ou não penalti? Lance terrível em campo. Primeiro ponto é, aceito que não se considere penalti do Yulman, apesar dele arriscar muito na forma como agarra ali o Bachar no início da movimentação. E depois aqui a questão está relacionada com o cotovelo do Maxi Araújo na cabeça do jogador do Bachar, pronto. E aqui vou tirar a questão de ser a cabeça, de ser o peito, de ser no braço. Por acaso foi na cabeça, porque o Bachar acabou por ir daquela forma mais inclinada, até por causa do agarrãozinho que sofreu ali atrás, acabou por ir ali. Mas se este cotovelo tivesse sido no peito, para mim seria falta, já adiantando, ou se tivesse sido no ombro, teria sido. E porquê? A leitura que eu faço desta movimentação é assim, os jogadores têm consciência, mesmo sem estarem a olhar, da movimentação dos jogadores à sua volta. E têm consciência, e nem vou aqui entrar por julgamento, quer dizer, ao dizer isto estou a entrar, de certa forma, que é, nem vou entrar por julgamentos de intenção e de, às vezes, conhecermos como é que os jogadores são em termos de personalidade e em termos da forma como abordam alguns lances. Portanto, ao dizer isto, também estou já aqui a deixar algum entendimento que acho que é um jogador que não é, que muitas vezes é irrefletido em muitas atitudes que tem dentro de campo e com o jogo, muito intenso, digamos assim. Mas, portanto, ultrapassando isso, olhando a questões factuais, um jogador quando salta a bola, por norma, tem que fazer a elevação dos braços para poder apoiar, digamos assim, o movimento de salto. É natural abrir os braços. Foi o que o Maxi Araújo fez. Não é tão natural fechar tão rapidamente o braço, e apenas não é tão natural encostá-lo ao tronco, não é tão natural manter uma mão ligeiramente aberta e fechar o punho da outra e puxar o cotovelo para trás. Eu olhando a esta movimentação, que não considero todo normal, todo este gesto, eu acho que ele fez aquele gesto de forma deliberada. Se era para proteger-se de um choque, se era para aproveitar a confusão e acertar no adversário, porque havia ali confusão, não vou julgar intenções, vou julgar factualidades. Para mim, não é natural que um jogador salte, aliás, é natural que um jogador salte com os braços abertos, é natural que fique com o braço da forma como o braço esquerdo ficou, não é natural que recolha o braço direito, que feche o punho e que atire o cotovelo para trás. E depois acertou na cabeça, podia ter acertado noutra parte do corpo, mas é esse gesto, para mim, que considero deliberado, e por isso falta dentro da área penalti. Marco, qual é a tua visão neste lance? Pelo menos cartão amarelo. Cartão amarelo apenas. Mas agora, achas que a decisão final que foi falta contra o Estoril? Não, essa não faz sentido para mim. Sim. Marco, o que é que é a tua visão do lance? Não faz sentido, mas é complicado. E o Marco pode dizê-lo, nós vemos dois jogadores no chão, vemos um a ir buscar contra o outro, dúvidas, não sei nada, olha,
E há um que vem de trás, Há um que vem de trás, há outro que se fica a queixar muito, acertou com o cotovelo e fica-se a queixar agarrado à cabeça também, ou agarrado à coisa. Portanto, olha, ok, mas vamos parar isto e falta atacante. Sim. Marco. Isso percebo. Bem, eu vou olhar para este lance e vou separar em duas situações, que é, vou olhar para o movimento do Max Araújo e depois vou olhar para o movimento do jogador do Estoril. O movimento do Max Araújo é simples. O Max Araújo faz o impulso na vertical, está sozinho, tem o braço, usa os braços para um impulso como é normal, vai cabecear para a sua direita, para tirar a bola da área. Logicamente que o jogador que faz este movimento para fazer rotação para a direita, o braço para a zona onde vai cabecear vai descer, porque é normal, porque ele não vai fazer isto, não é? Ele vai fazer isto. Por isso é que ele abre o braço esquerdo para se equilibrar e fecha o direito, porque ele vai fazer a rotação para cabecear para a direita. Daí o movimento, na minha opinião, está explicado do braço e para baixo. A questão do punho fechado, se olharmos para a mão esquerda, está o punho fechado também. Portanto, ainda ontem tive a oportunidade de ver mesmo a imagem corrida. Ele, quando salta, ele tem os dois punhos fechados. Entendo que é, e isso também confesso, é um dos fatores em que nós avaliamos quando suspeitamos que há ali uma conduta violenta, uma agressão, mas aí é quando o jogador arma, okay, fecha o punho, arma e vai claramente ao adversário. Este movimento não aconteceu. O Max Araújo tem o cotovelo junto ao corpo dele. O movimento que faz é um movimento normal da rotação para cabecear. Isto é um movimento iminente. E depois vamos ver o movimento agora do jogador do Aroca e do Estoril. E quando dizem que ele marcou a falta atacante e ficam muito admirados, então vejam o que o jogador do Estoril faz. Por consequência da disputa de posição com o Yulman ou não, ok? Coloca essa questão, essa dúvida, se há ali um braço, não há um braço, se há dois, se não há. O que é verdade é que no último momento em que aquele jogador entende de tentar e testar a bola, e esta imagem é muito feliz, ele nem consegue levantar os pés do relvado. Ele atira-se literalmente para cima do Max Araújo, que está em salto. Portanto, temos aqui a ver, os pés do Max Araújo não estão na relva, não estão apoiados. Portanto, este movimento que o jogador do Estoril está a fazer, e o primeiro contacto que existe entre estes dois jogadores é aquele braço direito do jogador do Estoril na parte lateral do corpo do Max Araújo. Até o braço esquerdo na anca do Max. E esse movimento, esse contacto com o jogador que está no ar, é o que quando se compara com os guarda-redes, quando vão buscar, estão no ar e sofrem um contacto, tem que ser marcado sem falta, porque desequilibra. Esse movimento, esse contacto, é mais um fator que justifica aquele movimento repentino da direita. E depois reparem, no momento do contacto, esta imagem é enganadora, mas é a imagem corrida, vemos uma repetição em que se dá para ver a lateral claramente. No momento do contacto que se dá o do braço com a cabeça do adversário, exatamente aqui, reparem, o cotovelo nunca passa a linha do corpo do Max Araújo. Portanto, não é aquela situação em que se vê que o jogador vai lá atrás para atingir alguém. Um obstáculo, Marco. Quando claro, acerta com o cotovelo, quando acaba por acertar com o cotovelo, já não vai passar dali. O outro já levou Exato, mas no início de um movimento que aquela pessoa não estava ali. Todo o movimento é normal. É lógico que aquele braço, busca o movimento, vai até um pouco mais atrás. Mas repara, se até fosse lá atrás que atingisse, eu até podia pôr alguma dúvida. Mas não. É que quando o Max Araújo salta e faz o movimento para cabecear, é que o jogador não está ali. Está com o Yulman. Se chega ali em desespero, com os braços só, nem salta a bola, não está a disputar a bola. O jogador que não tem os pés apoiados acaba por ser impactado com aquele movimento, daí a falta atacante. E depois, claro, ele mete ali a cabeça na altura em que o jogador... Como é que o Max Araújo vai mudar o seu movimento estando no ar a cabecear uma bola? Como é que ele vai pensar que não pode, que aquele braço ali, que possivelmente poderá aparecer ali um adversário que não estava no momento em que ele faz o início do seu movimento? Pronto, é aí que a nossa leitura diverge, mas sim. Mas sabes o que é? Há um carimbo aqui, e aqui também, eu também já fiz isso, mas eu já quando eu falava com os meus assistentes e dizia, não vamos colocar pequenos rótulos nos jogadores. Sim, o jogador pode simular, em 10 vezes pode simular 9,
mas pode haver um que é penalti. E se nós vamos sempre olhar que simulação, se calhar não vamos assinalar o Ficamos penalti. condicionados, é verdade. E aqui o Max Erush, como não é um jogador que se possa dizer que é de total fair play, que muitas das vezes é impetuoso nestas situações, nós colocamos aquele julgamento, não é? Aquele pré-julgamento de há aqui alguma coisa de intencionalidade. Portanto, o movimento todo é natural, como eu já estava a dizer. Agora, tirando aquele movimento... Até certo momento é natural. É isso. Postando aquele movimento mais rápido do braço, acaba por atingir. Esse movimento mais rápido do braço tem tendência a vir com o passado aqui do jogador. E eu vejo com aquele movimento mais rápido do braço do contacto primeiro numa anca do jogador que está no ar e que normalmente até que desequilibra. Tanto que depois os dois caíram e até o Max fica a se queixar do braço e o outro da cabeça. Portanto, na minha opinião, poderia ser considerado um choque, e o sendo um choque não era nada. Na minha opinião, a assinalar falta era falta atacante e não penalti. Portanto, na minha opinião, acaba por ser bem decidido. Não falámos ainda também da questão do duelo do Ullmann antes do choque com o Maxim. Há pessoas também que questionam se o Ullmann empurrou ali de alguma forma o Bachar, porque este jogador tem o choque de uma forma totalmente desamparada. Ele choca com o Max Araújo muito desequilibrado, como se vê. Ele é todo de lado que ele atinge o Max Araújo, nem sequer consegue saltar. Muito rapidamente queria saber se vocês acham que pode ter havido alguma falta de Ullmann naquele duelo antes do choque final. Eu acho que arriscou imenso, mas aceito a decisão de não penalti por esse agarrar de camisola. O jogador do Estoril vem por trás e tenta ganhar a posição ali. O Ullmann percebe que aquele contacto corpo a corpo, na minha opinião, é correto. Vai fazer claramente que aquele jogador depois acabe por não conseguir saltar, se calhar da forma como queria saltar. Não vejo ali qualquer impacto. O que vejo aqui é que o jogador, por opção do jogador do Estoril, sabendo que já não conseguia saltar da forma como o Max Erush saltou, em último recurso acaba por ser tirar para cima dele e daí defender a falta. Mas na minha opinião, o contacto com o Ullmann é igual a muitos daqueles que vemos nas áreas e não podemos. Mas passar para o Arouca Porto, o jogo das colheitas, que foi adiado por causa da Feira das Colheitas em Arouca, e da polémica por causa disso. Muito rapidamente, temos dois lances. Primeiro é o segundo cartão amarelo a Martim Fernandes, um vermelho que tira o lateral direito do Clássico ao Benfica, e daí essa importância. Marco, boa decisão de Fábio Veríssimo? Olha, para dizer que o Porto foi lá tirar uma boa colheita, pode-se assim dizer. Sim. É uma boa decisão e por muito que o Martim possa se queixar que possa ter sofrido uma infração antes, e é legítimo que possa se queixar, há ali um braço, há ali um ligeiro agarrar, um puxar de uma camisola, não invalida o que ele faz posteriormente. Ou seja, se o Fábio Veríssimo, ao interromper o jogo, entendesse que primeiro poderia punir a primeira falta, na mesma, esta entrada, como acontece, o Martim tinha que ser punido com o cartão amarelo, e neste caso o segundo cartão amarelo. Portanto, independentemente da falta, até poder ter sido mal assinalada, porque inicialmente poderia-se entender que existia uma, o cartão vermelho por acumulação iria sempre ser aplicado, porque a entrada é negligente, portanto, era a mesma consequência para o Martim. Na minha opinião, acaba por ser ali, uma vez mais, um contacto corpo a corpo com o adversário, há ali aquela camisola, mas tem impacto, não tem impacto, não sei. O que eu sei é que a forma que depois o Martim quer sair do adversário e quer atacar a bola, acaba por ser uma opção dele, de forma negligente, em teco, chega tarde, atinge o pé do adversário de forma negligente, portanto, claramente, cartão amarelo e aqui o consequente vermelho por acumulação. Bem decidido. Jorge? Olha, é tudo o que o Marco disse. A única coisa, enquanto eu disse relativamente ao Ullmann, que arriscou muito, eu acho que aqui passou já ali um bocadinho do arriscar muito para a infração. E, portanto, acho que aqui seria falta, mas depois é como o Marco diz, isso não anula o ato negligente que foi tido, ato contínuo, ainda com a bola em jogo, mesmo que o árbitro já tivesse considerado falta na sua cabeça, o jogo ainda estava a decorrer, e, portanto, ainda não tinha soado nenhum apito, e houve uma entrada que é claramente negligente, uma sola da bota no pé, e, portanto, o cartão amarelo seria sempre exibido, independentemente de se marcar falta ou não sobre o Martim,
Portanto, a grande decisão que estamos aqui a falar, se o amarelo e consequentemente a expulsão é correta ou não, sim, é correta. Último lance de hoje, quarto gol do Porto, já não teve grande influência na história deste jogo, ficou 4-0, mas a pergunta é se há falta de Denis Gul aqui antes da assistência para Zaidu. Eu sei que há imagens que o Jorge mostrou no juízo final que se calhar são um bocadinho mais claras do que esta. Estas foram as imagens que passaram na transmissão. Jorge, há falta ou não? Sim, olha, é um lance também muito, muito difícil, de muita dúvida. Há ali até um primeiro momento do Alberto Costa com o Rocha, que seria haver alguma infração, era do jogador do Aroca, que depois até ficou agarrado à perna, talvez com câimbras, não percebemos bem, mas não houve qualquer falta do Alberto Costa num primeiro momento. O jogador, vemos ali sentado no chão, ali um pouco atrás da linha da área de penalti, e depois então ao segundo momento, que envolve Denis Gul e o Solá, em que depois de um embrulhanço ali dos dois jogadores, quando o Solá se ia a levantar, aliás, quando se iam os dois a levantar, o Denis Gul, o Solá apoia as mãos no chão e o Denis Gul, provavelmente, se calhar para apoiar as mãos no solo, uma das mãos acaba por agarrar ali, apoiar e agarrar na perna do Solá, quando este estava a rodar, a tentar levantar-se, e com o peso do corpo não deixou essa perna sair dali no movimento, e depois, claro, o jogador tentou vender essa situação e até exagerar ali na queda, mas pela imagem que tive a oportunidade de ver, fica ali uma falta por assinalar, numa situação em que o árbitro está tapado pelo corpo dos jogadores, é muito difícil ver, e só encontrei uma câmara que me esclareceu, e, portanto, Mas o assistente está ali ao lado logo. O assistente ao lado não viu, mas o assistente também pode estar e focado se existe mão na bola ou não por parte do Solá, porque a bola está ali debaixo do corpo dele e até lhe pode ter batido na mão quando ele estava a cair no solo, mas é uma situação do braço a apoiar o solo. Portanto, há ali muitas situações que podem estar a ser analisadas e não ter essa percepção, mas objetivamente há ali aquela mão na canela do Solá, que para mim tem claro impacto na situação, na possibilidade deste se levantar. Não é aqui, é quando o jogador depois já está de barriga ali para baixo. Eu acho, sim. Mas, portanto, é um lance muito difícil para o árbitro. O VAR não detectou essa situação, mas era uma infração, porque depois dali resultou o cruzamento para o gol. Marco, fez aqui alguma falta? Eu sei que as imagens não são grande coisa e o mais fácil é que digas que não, mas pois, não. Eu muito sinceramente eu não vi imagens que pudessem certificar se tinha existido ou não a infração. As imagens da transmissão foram estas, não foram mais que isto. A verdade é que o assistente está ali muito próximo, não tem outra preocupação que não seja verificar a disputa de bola entre aqueles dois jogadores, portanto ele não tem a sua principal função aqui, não é o fora de jogo, que depende exclusivamente dele, portanto ele ali está em auxílio na questão técnica com o VAR, que é até na questão disciplinar, portanto está atento ao que está a acontecer. O que é verdade é que o Fábio Veríssimo deixou jogar durante o jogo todo, e isto é aquela e o Jorge vai perceber aquilo que eu vou dizer, que é, quando existe um contacto mais impetuoso, que é o caso do primeiro contacto, não há aqui, o primeiro contacto, em que possivelmente existe ali uma falta e até possivelmente uma entrada ali mais negligente, porque há ali um tackle deslizante, e o árbitro deixa seguir, e a seguir, logo de seguida acontece mais um duelo ali com contactos e cai. Normalmente o árbitro não marcou a primeira, vai deixar a segunda também andar, porque para manter ali uma critério. Era difícil para ele ver. Sim, mas ele ia naquela descontraído, porque aqueles contactos para ele já era tudo normal, porque já tinha existido antes, agora ali também, normalmente isto acontece. E nestas situações, às vezes, abrimos um pouco mais o critério. E aqui acho que foi o que aconteceu, porque repara, estes dois jogadores caem juntos, e os dois jogadores, e depois naquela tentativa de se levantar um em relação ao outro,
o jogador do Porto consegue se levantar, se põe o braço, não consigo ver, não há imagens claras por isso, a não ser na transmissão não existiram, mas depois o jogador que está no chão tem o braço na bola, depois vira-se e fica sobre a bola, é esta a sensação que dá. Há ali uma série de situações em que o árbitro podia tentar apitar para um lado como para o outro e optou por deixar seguir. E na minha opinião, bem, para mim não é nada claro e evidente, nas imagens que nós vemos, daí ter sido obtido golo, é preciso ser analisado e o VAR analisou, entendeu que não havia infração. Se não tivesse sido obtido golo, segue, ninguém estava a falar de faltinhas aqui, de mãos ali, de braços ali, de mais nada. Portanto, acho que no final disto tudo, 4-0, e acho que o futebol espera que no lance destes o resultado também ajuda da realidade. Sim, o resultado também ajuda esse afrouxamento de critério, esse alargamento de critério, se calhar, né? Com o jogo já definido esta hora. Não, se reparares, o que você está a dizer é ajuda a que não haja discussão sobre este lance. Sim. Isso. Não há discussão e até acho que o próprio árbitro se calhar não está tão preocupado em ver, preocupado a distância. Isso não, isso também concordo com o Marco, isso não. Isso o árbitro quer acertar e não quer... Claro. E não quer complicar a vida dele. Não, o acertar quer, mas nos lances de dúvida é mais fácil deixar correr, pronto. Não há aquela pressão gigantesca de ver as faltas ao detalhe todo, acho. Portanto, acho que muitas vezes se marcam muitas faltas, quase sempre se marcam muitas faltas, mas ao menos quando está 3-0, deixem jogar à vontade. Está feito para esta semana, meus caros. Vou tentar, não sei se vai ser possível, mas gostava de domingo à noite estarmos aqui todos os três para falarmos dos 2 jogos grandes de domingo, dia 5, incluindo o Clássico Porto-Benfica. Vamos tentar fazer isso a essa hora, quando estiver quente ainda e certeza que vai estar quente nesse dia, até porque está a cheirar muito Luís Godinho no Porto-Benfica. Não sei se concorda comigo ou não. Não sei. António Nobre, pode ser? Eu, se tivesse que apostar, apostava mais no Nobre do que no Godinho. Até agora as nomeações não têm sido aquilo que toda a gente esperava, portanto, vamos ver se vão continuar na senda destas nomeações. Acho mais provável... E Luís Godinho, depois deste Estoril Sporting, que com ou sem erros deu que falar, foi um jogo polémico, com queixas do Benfica, pode ser um... Sim, mas se o Conselho de Arbitragem entender que as decisões foram bem tomadas, estamos a falar do primeiro classificado. Estamos a falar do primeiro classificado da época passada. Então, pronto, tem toda a legitimidade para isso. Então, mas com as nomeações de Fábio Veríssimo para o Arouca Porto e João Gonçalves para o Benfica Gil Vicente, basicamente, e com João Pinheiro no Mundial do Sub-20, portanto sobram António Nobre ou Luís Godinho, parece-me, para o Porto Benfica, e o outro, diria eu, se calhar, para o Fábio Veríssimo também está, para o Sporting Braga. Meus caros, muito obrigado, sim, boa tarde agora sim, boa tarde, bom almoço, boa semana e cá estaremos para a semana então. Um abraço grande. Boa semana. Tchau. Boa semana.